Bom, agora vamos imaginar uma situação análoga em que eu quero, em vez de alterar o estilo desse meu título aqui, alterar a sua classe CSS. E por que que isso é tão mais vantajoso? Porque, como você viu, alterar o estilo daquela forma que a gente chama de estilo inline atrapalha muito a manutenção do site ou do sistema que você estiver fazendo. Porque uma vez que for decidido que, por exemplo, não quero mais a letra vermelha, porque agora a letra vermelha é um tom de vermelho acima ou abaixo, ou mais escurinho ou mais clarinho. Bom, agora você vai precisar voltar em todo o seu código, todas as linhas que altera lá para a cor vermelha e acrescentar lá o tom de vermelho que o designer quer. Então isso não é interessante por conta disso, por conta da manutenção e o trabalho que você tem. Então é bacana você definir uma classe com o nome que você bem entender e ali colocar a propriedade que você quer alterar. E no momento que você adicionar esse evento, você altera a classe daquele elemento, a classe CSS, tá bom? Então vamos ver isso aqui agora na prática. Então eu tenho, como eu comentei, essa minha classe CSS aqui dentro do style. Isso daqui fui eu que defini. Veja que o color aqui é o mesmo color red que a gente havia definido anteriormente e eu dei um nome para ela, ponto highlight. Beleza? Highlight é como se fosse aquela caneta marcadora, né? Aquele ponto de interesse que a gente coloca. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou aqui recuperar o title element e adicionar um evento no botão element no evento clique aqui. Bacana? Até aí sem muita novidade. O ponto é que agora eu gostaria de solicitar aqui o title element e que ele alterasse, adicionasse uma classe para mim. Como que a gente faz essa alteração de classe CSS? Através da propriedade class list. A class list é como se fosse um array de classes CSS, a qual você pode manipular esse array, e esse array corresponde, né, ele responde em tempo de execução ali no código às classes que você adiciona ou remove. Por exemplo, eu tenho ali 3 classes, gostaria de adicionar a quarta. O browser, o navegador, ele vai mostrar essa alteração para a gente. Bacana? Então, a class list, ela possui aqui alguns métodos. O método, 4 métodos, né, que a gente pode utilizar, que é o contains, beleza? O contains é o método que ele vai retornar true ou false para ver se ele contém aquela classe. Então, é isso que a gente vai começar fazendo. Se o elemento aqui title, né, se o title element contém a classe highlight, eu vou fazer alguma coisa. Então isso daqui ele vai retornar true ou false para a gente. Sendo true ou false, eu posso colocar um if, né? Então if contém a classe highlight. Se ele contém a classe highlight, eu gostaria de remover aquela classe, porque significa que eu não preciso mais. Porque não faz sentido eu ficar adicionando várias vezes a mesma classe, não é verdade? Então o que eu posso fazer? Title element class list ponto remove. Beleza? O remove faz um método de remoção. Ou então, se ela ainda não contém, eu adiciono, dou um add aqui, beleza? Então, isso aqui ele vai criar aquela sensação não, aquela funcionalidade que ele verifica se essa classe highlight está lá contida, ele se tiver ele remove, se não ele adiciona, beleza? Então olha só que efeito interessante, eu recarreguei a página que clico em alterar a classe. Então ele foi lá, verificou que a classe highlight não existia lá dentro do title element. O que ele fez? Adicionou. Como essa classe highlight estava definida aqui para alterar a cor para vermelho, o navegador simplesmente foi aqui e executou essa inserção aqui de estilo, beleza? Agora, como a classe highlight está contida aqui, e basta a gente inspecionar para a gente ver aqui que o class highlight está aqui, basta eu alterar a classe e ele vai desligar novamente. Então, se a gente vier aqui e inspecionar, você vai ver que o class está vazio, porque ele removeu. Se eu clicar mais uma vez, ele adicionou o class highlight. Então veja que interessante. Pode existir também situações em que eu quero simplesmente adicionar, eu não quero fazer essa verificação. Daí, nesse caso, o que a gente faz? Eu vou só comentar aqui para a gente não perder o código. Então, o que a gente faz? Só dá um adicionar. Então, vim aqui, alterar classe, e ele simplesmente continua vermelho. Então, veja a versatilidade que você tem nessa situação.
Uma vez que você definiu a classe, e você pode até trabalhar em parceria com o designer, ou até, se você estiver fazendo solo, você define uma classe lá, uma classe especial, que ela vai ser inserida. E essa classe aqui, de novo, a imaginação é um limite. Você pode alterar a cor de texto, você pode alterar o formato das coisas, você pode fazer a modificação de um gráfico. Bacana? Então, a alteração de estilo CSS através da inserção de classes é a melhor forma de você alterar algo visualmente utilizando o DOM, tá? Deixa eu voltar aqui. Deixa eu descomentar, tá? Vamos voltar aqui, você vai perceber que ele tem esse mesmo comportamento. Só que, uma vez que você quer esse comportamento de ligar e desligar a classe, tem um método que já deixa pronto para você, que é o toggle, beleza? Então você pode vir aqui, e em vez de utilizar esse método contains, remove e add, você pode aqui utilizar o método toggle. Beleza? Esse método aqui faz exatamente a mesma coisa que esse if faz aqui pra gente. Então ele liga e desliga uma classe. Então ele já faz esse cálculo aqui pra gente. Beleza? Se você quiser ligar e desligar mais de uma classe, daí você tem que executar o toggle ou então esse processo aqui em cima mais de uma vez. Esse parâmetro aqui, ou este, não aceita mais de uma classe. Bacana? Então é dessa forma que você tem aqui para manipular aqui as suas classes CSS, lembrando que essa é a melhor forma. Por quê? Porque ela se torna um ponto central de manutenção. Agora você não quer mais o vermelho, você quer por acaso o azul. Não tem problema. Todo mundo que altera para essa classe aqui agora vai passar a corresponder para azul, e isso vai tornar o seu programa, o seu sistema muito mais interessante em termos de manutenção. Bacana? Então é isso aí. Até a próxima aula.